Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidade, mitologia, história de um povo, curiosidade, animais, extraterrestre, entre muitos outros assuntos. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente. Venha conhecer, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e compartilhe. E se gostar mesmo, ative as notificações para sempre que tiver conteúdo novo, você ser notificado. Hoje é dia de Domingo com o Drácula. Lendo o livro Drácula de Bram Stoker, da editora Pé da Letra. Capítulo 9. Carta de Mina Hacker para Lúcio Westenra. Budapeste, 24 de agosto. Minha querida Lucy, sei que está ansiosa por ouvir tudo o que aconteceu desde a nossa despedida na estação de Weiby. Bem, minha cara, cheguei bem até Hull e peguei o barco até Hamburgo e depois o trem até aqui. Sinto que mal posso recordar de alguma coisa da viagem, exceto que sabia que estava indo ao encontro de Jonathan, que já teria que cuidar dele. Seria melhor dormir o máximo que pudesse. Encontrei meu querido, tão magro, pálido, com aparência fraca. Todo o brilho se esvaiu de seus lindos olhos e a dignidade silenciosa que acostumava dizer que seu rosto estampava desapareceu. Tornou-se uma ruína de si mesmo. Não se lembra de nada que lhe aconteceu por um longo tempo. Pelo menos é o que quer que eu acredite. E nunca perguntarei. Teve algum choque tremendo e temo que seja perigoso demais para o seu pobre cérebro tentar recordar-se. A irmã Ágata, que é uma criatura bondosa e enfermeira nata, me disse que ele disse coisas horríveis em seus desvarios enquanto delirava. Quis que ela me contasse sobre o que falava, mas ela só se benzeu. Disse que jamais contaria, que os devaneios dos doentes são segredos de Deus e que se uma enfermeira, devido à sua vocação, acabasse os ouvindo, deveria respeitar a sua confiança. Ela é uma alma doce e boa. E no dia seguinte, quando viu que eu estava perturbada, mencionou o assunto novamente, após dizer que nunca poderia mencionar o que o meu querido disse com os seus devaneios. E acrescentou: posso lhe contar isso, minha cara? Não era nada errado que ele mesmo tenha feito. E você, como sua futura esposa, não tem motivo para se preocupar. Ele não se esqueceu de você ou do que deve a você. Seu medo era de coisas enormes e terríveis, com as quais nenhum mortal sabe lidar. Acredito que a boa mulher pensou que eu pudesse ficar enciumada, pensando que o meu pobre e querido houvesse se apaixonado por outra. A mera ideia de eu estar com ciúmes de Jonathan, ainda assim, minha querida, devo confessar que senti um arrombo de alegria quando soube com certeza que nenhuma outra mulher fora a causa do problema.
Agora estou sentada ao lado da cama dele, de onde posso ver o seu rosto enquanto dorme. Ele está acordando. Quando acordou, pediu o seu casaco, pois queria pegar algo no bolso. Chamei a irmã Ágata e ela trouxe todos os seus pertences. Vi que entre eles havia seu caderno e ia pedir que me deixasse lê-lo, pois sabia que poderia encontrar alguma pista sobre os seus problemas. Mas supondo que ele tenha visto o desejo nos meus olhos, pois me mandou ir até a janela, dizendo que queria ficar sozinho por um instante. Então chamou-me de volta. Quando fui, sua mão repousava sobre o caderno, e ele me disse de forma bastante solene: Wilhelmina. Soube então que estava falando seríssimo, pois não me chamava por esse nome nenhuma vez, desde que me pediu em casamento. Você sabe, querida, o que penso sobre confiança entre marido e mulher. Não deve haver segredos ou coisas escondidas. Passei por um grande choque e, quando tento pensar sobre isso, minha cabeça gira. E não sei se foi real ou apenas um sonho louco. Sabe que tive uma febre cerebral e isso é ser louco. O segredo está aqui e não quero saber. Quero retomar a minha vida aqui, com o nosso casamento, pois, minha cara, decidimos nos casar assim que as formalidades estejam concluídas. Está disposta, Wilhelmina, a compartilhar de minha ignorância? Aqui está o livro. Pegue-o, guarde-o, leia-o se quiser, mas nunca me conte, a não ser, é claro, que algum dever solene me seja imposto, de relembrar o tempo amargo, acordado ou dormindo, são ou louco, aqui registrado. Encostou-se novamente, exausto. Coloquei o livro debaixo do seu travesseiro e o beijei. Pedi à irmã Ágata que implorasse à Madre Superiora que permitisse que o nosso casamento acontecesse naquela tarde. E estou aguardando a resposta. Ela veio e me disse que o capelão da igreja dos missionários ingleses foi chamado. Nos casaremos em 1 hora, ou assim que Jonathan acordar. Lucy, a hora chegou e passou. Me sinto bastante solene, mas muito, muito feliz. Jonathan acordou pouco mais de 1 hora depois. Tudo estava pronto e ele sentou-se na cama, apoiado nos travesseiros. Respondeu aceito, com voz firme e forte. E eu mal pude falar. Meu coração estava tão repleto que até mesmo aquela palavra parecia me engasgar. As queridas freiras foram tão gentis. Se Deus quiser, nunca as esquecerei, tampouco as responsabilidades sérias e doces que assumi. Devo contar-lhes sobre meu presente de casamento. Quando o capelão e as irmãs me deixaram sozinha com o meu marido... Lucy, é a primeira vez que escrevo as palavras meu marido. Tirei o livro debaixo de seu travesseiro, embrulhei-o em papel branco, amarrei com um laço azul claro que estava ao redor do meu pescoço e lacrei-o com cera,
usando a minha aliança como selo. E então beijei-o e mostrei para o meu marido, dizendo a ele que o manteria assim e que seria um sinal externo e visível por todas as nossas vidas, de que confiamos um no outro, que eu jamais abriria, a menos que fosse para o próprio bem dele, ou por conta de algum dever austero. Então ele tomou minhas mãos nas deles e, Lucy, foi a primeira vez que segurou as mãos de sua esposa e disse que era a melhor coisa do mundo e que ele aguentaria o passado novamente para chegar àquele momento se necessário. O pobrezinho quis dizer uma parte do passado, mas ainda não consegue pensar em tempo. E não ficarei surpresa se, de início, ele se confundir, não só com os meses, mas também com os anos. Bem, minha cara, o que eu poderia falar? Pude dizer a ele que era a mulher mais feliz do mundo e que não tinha nada a lhe dar, exceto a mim mesma, a minha vida, a minha confiança, e que isso viria acompanhado do meu amor e minha devoção pelo resto da minha vida. E, minha querida, quando ele me beijou e me puxou para si com suas mãos fracas, foi como uma promessa solene entre nós. Lucy, querida, sabe por que te conto tudo isso? Não é só porque tudo é tão caro, mas porque você foi muito querida para mim. Foi meu privilégio ser sua amiga e guia quando saiu da escola para se preparar para o mundo. Quero que veja agora, com olhos de uma esposa muito feliz, até onde o dever me trouxe, para que você, em sua própria vida de casada, também seja tão feliz quanto estou. Minha cara, se Deus quiser, sua vida será tudo o que promete. Um longo dia de sol, sem ventos fortes, sem se esquecer de seus deveres, sem desconfiança. Não posso desejar que não tenha dor, pois isso não acontecerá. Mas espero que você seja sempre tão feliz quanto eu estou agora. Adeus, minha cara. Postarei essa carta imediatamente e talvez escreverei de novo muito em breve. Preciso parar, pois Jonathan está acordando. Preciso cuidar do meu marido. Com amor, Mina Hacker. Carta de Lucy Wensteira para Mina Hacker. Whitby, 30 de agosto. Minha querida Mina, te envio um oceano de amor e milhões de beijos. Desejo que você possa estar logo em sua própria casa com o seu marido. Gostaria que pudesse voltar para casa cedo o suficiente para ficarem conosco aqui. O ar forte logo faria Jonathan se recuperar. Fez com que eu me recuperasse completamente. Tenho o apetite de um corvo marinho. Estou cheia de vida e durmo bem. Ficará feliz em saber que parei totalmente de andar enquanto durmo. Acho que faz uma semana que não saio da cama depois que me deito. Arthur diz que estou ficando gorda. Aliás, esqueci de contar que Arthur está aqui. Caminhamos e andamos de carruagem, a cavalo, remamos, jogamos tênis e pescamos juntos. E eu o amo mais do que nunca. Ele diz que me ama, mas duvido,
pois primeiro me disse que não podia me amar mais do que já amava antes. Mas isso é besteira. Aqui está ele me chamando. Então, no momento é só, de sua amorosa Lucy. PS. Mamãe manda lembrança. Ela parece estar melhor, pobrezinha. PPS. Nos casaremos dia 28 de setembro. Diário do Dr. Sirard. 20 de agosto. Caso de Randfield. O caso de Randfield fica cada vez mais interessante. Até agora só se acalmou o suficiente para que haja intervalos entre os seus arrobos. Durante a primeira semana, após o seu ataque, ficou constantemente violento. Então, uma noite, logo quando a lua surgiu, ficou em silêncio e murmurou para si mesmo: agora posso esperar, agora posso esperar. O enfermeiro veio me contar. Então corri até lá imediatamente para dar uma olhada nele. Continuava na camisa de força e na cela acolchoada, mas o olhar apático sumira de seus olhos. Continha um vestígio de sua antiga suavidade suplicante. Ouso dizer que quase serviu. Fiquei satisfeito com a sua condição atual e ordenei que o mesmo fosse libertado. Os enfermeiros hesitaram, mas finalmente cumpriram os meus desejos sem protestar. Foi estranho o paciente ter humor, o suficiente para receber a desconfiança deles, pois ao chegar perto de mim, disse em um sussurro enquanto olhava furtivamente na direção deles: pensam que eu poderia machucá-lo. Imagine só! Eu machucar o senhor? Que tolos! De certa forma, foi tranquilizante saber que, até mesmo na mente daquele pobre louco, eu era desassociado dos outros, mas ainda assim não concordei com o seu pensamento. Devo entender que logo em comum com ele, de modo de estarmos, por assim dizer, juntos, ou ele pensa que obterá de mim alguma bênese tão estupenda que meu bem-estar lhe é necessário? Devo descobrir mais tarde. Hoje à noite ele não quer falar mais, nem mesmo a oferta de um gatinho, de um gato adulto, não o tenta. Se limita a dizer: não me importo com gatos, tenho mais em que pensar. E consigo esperar. Logo após um tempo deixei-o. O enfermeiro me diz que ele ficou quieto até logo antes da aurora e que então começou a ficar irrequieto e finalmente violento, até que finalmente entrou em um paroxismo que o exauriu, tanto que desmaiou em algum tipo de coma. Nas 3 últimas noites, a mesma coisa aconteceu. Violento o dia todo e então quieto do raiar da lua ao raiar do sol. Gostaria de ter alguma pista sobre o motivo. Chega a parecer que há alguma influência que vem e vai. Que pensamento feliz! Hoje à noite teremos um embate entre mente sã e mente louca. Ele já escapou antes sem a nossa ajuda e hoje escapará com ela. Daremos uma chance a ele e colocaremos os homens a postos para segui-lo, caso necessário. Dia 23 de agosto. O inesperado acontece. Como Disraeli sabia das coisas, nosso pássaro, quando descobriu a gaiola aberta, não quis voar. Então, todos os nossos arranjos sutis foram em vão. De qualquer maneira, provamos uma coisa: os intervalos de quietude duram um tempo razoável. No futuro, poderemos soltar suas amarras por algumas horas a cada dia.
Dei ordens ao enfermeiro da noite para que apenas o tranque na cela acolchoada, desde o momento em que fique em silêncio até 1 hora antes do raiar do dia. Seu pobre corpo gostará do alívio, ainda que sua mente não consiga apreciar. Horas, o inesperado novamente. Estão me chamando. O paciente escapou novamente. Mais tarde, outra aventura noturna. Randfield esperou ardilosamente até que o enfermeiro estivesse entrando em sua cela para inspecioná-la. Então passou correndo por ele e fugiu o corredor abaixo. Mandei que os enfermeiros o seguissem novamente. Ele foi para o terreiro da casa deserta e o encontramos no mesmo lugar, espremido contra a porta da velha capela. Quando me viu, ficou furioso, e se os enfermeiros não o tivessem agarrado a tempo, teria tentado me matar. Enquanto segurávamos, algo estranho aconteceu. De repente, redobrou os seus esforços. E então, tão repentinamente quanto antes, se acalmou. Olhei ao redor instintivamente, mas não consegui ver nada. Então, vi para onde o paciente olhava e segui o seu olhar, mas não discerni nada, pois não havia nada no céu iluminado pela lua, exceto um grande morcego que batia as asas silenciosa e fantasmagoricamente em direção ao oeste. Os morcegos costumam voar em círculos erraticadamente, mas este parecia estar em linha reta, como se soubesse para onde ia, ou se tivesse alguma intenção própria. O paciente ficou cada vez mais calmo, até que disse: "Não precisa me amarrar. Irei em silêncio." Voltamos para casa sem problemas. Sinto que há algo de agourento em sua calma. E não me esquecerei desta noite. Diário de Lúcio Westenra. Willingham, 24 de agosto. Preciso imitar Mina e anotar as coisas. Então podemos ter longas conversas quando nos encontrarmos. Imagino quando será. Queria que ela estivesse comigo novamente, pois me sinto tão infeliz. Na noite passada eu parecia estar sonhando de novo como fazia quando estava em Wiltshire. Talvez seja a mudança de ares ou o fato de estar em casa novamente. É tudo sombrio e horrendo para mim, pois não me lembro de nada, mas sou tomada por um medo vago e me sinto fraca e abatida. Quando Arthur veio almoçar, ficou aflito ao me ver e não tive forças para tentar aparentar alegria. Será que não posso dormir no quarto da mamãe essa noite? Inventarei uma desculpa para tentar. 25 de agosto. Outra noite ruim. Mamãe não pareceu gostar de minha proposta. Ela mesma não parece estar muito bem. Indubitavelmente tem medo de me preocupar. Tentei ficar acordada e consegui por um tempo. Porém, quando o relógio bateu a meia-noite, acordou-me de uma soneca. Então devo ter pego no sono. Havia um som como de arranhão ou batida de asas na janela, mas não me importei e já não me lembro de mais nada. Suponho que devo ter adormecido. Mas pesadelos. Gostaria de me lembrar deles. Esta manhã estou terrivelmente fraca. Meu rosto está lívido e minha garganta dói.
Deve haver algo de errado com os meus pulmões, pois parece que nunca respiro ar o suficiente. Tentarei me animar quando Arthur vier, senão sei que ele ficará infeliz ao me ver assim. Carta de Arthur Holmwood para o Dr. Seward. Albemarle Hotel, 22 de agosto. Meu caro Jack, quero que me faça um favor. Lucy está doente, quero dizer, não tem nenhuma doença especial, mas está com uma aparência terrível e piora a cada dia. Perguntei a ela se algum motivo. Não ouso perguntar à sua mãe, pois perturbar a pobre senhora em relação à filha em seu estado de saúde atual seria fatal. A senhora Wensteira me confessou que foi desenganada, doença do coração, mas a pobre Lucy ainda não sabe. Tenho certeza que há algo afetando a mente da minha querida garota. Fico preocupado quando penso nela. Olhar para ela me dói. Disse a ela que pediria a você que viesse vê-la. E apesar de ter objetado de início, sei por que, velho amigo, finalmente consentiu. Será uma tarefa dolorosa para você, eu sei, meu velho amigo, mas é pelo bem dela e não devo hesitar em pedir, e nem você de agir. Deve vir almoçar em Willingham amanhã, às 2 horas, para não despertar suspeitas na senhora Wensteira. E após o almoço, Lucy aproveitará a oportunidade de ficar sozinha com você. Virei para o chá e podemos ir embora juntos. Estou tremendamente ansioso e quero consultá-lo sozinho assim que puder, após tê-la visto. Não falhe. Assinado Arthur. Telegrama de Arthur Holmwood para o Dr. Seward. 1 de setembro. Fui chamado para ver meu pai que piorou. Escreverei. Mande-me uma carta pelo correio noturno. Envie-me um telegrama se precisar. Carta do Dr. Seward para Arthur Holmwood. 2 de setembro. Meu caro amigo, em relação à saúde da senhorita Wensteira, apresso-me em dizer imediatamente que, em minha opinião, não há qualquer perturbação funcional ou moléstia que eu conheça. Ao mesmo tempo, não estou satisfeito com a sua aparência de forma alguma. Está lamentavelmente diferente de como estava a última vez que a vi. É claro que você deve manter em mente que não tive uma oportunidade ampla de examiná-la da forma como gostaria. Nossa amizade impõe uma pequena dificuldade, que nem mesmo as ciências médicas ou costumes podem superar. É melhor contar exatamente o que aconteceu, deixando que você tire as suas próprias conclusões. Direi então o que fiz e o que proponho fazer. Encontrei a senhorita Wensteira de aparente bom humor. Sua mãe estava presente e dentro de alguns segundos percebi que ela estava tentando de tudo para enganar a mãe e impedir que a mesma ficasse preocupada. Não tenho dúvidas que ela adivinha, se é que não sabe a necessidade que existe de tomar cuidado. Almoçamos sozinhos e, já que todos nós nos esforçamos para agirmos de forma alegre, conseguimos, em recompensa por nossos esforços, um pouco de verdadeira alegria entre nós. Então a senhorita Wensteira foi se deitar e Lucy ficou comigo. Fomos até o seu boudoir e chegamos lá. Sua alegria continuou,
pois os criados estavam passando de um lado para o outro. Assim que a porta se fechou, contudo, a máscara caiu. Ela afundou em uma poltrona com um grande suspiro. Escondeu os olhos com a mão. Quando vi que seu bom humor havia falhado, aproveitei-me imediatamente de sua reação para fazer um diagnóstico. Ela me disse muito docemente: nem consigo expressar o quanto odeio falar de mim mesma. Lembrei-a que o sigilo médico é sagrado, mas que você estava extremamente ansioso a respeito dela. Ela entendeu o que quis dizer imediatamente e decidiu a questão em uma frase: conte a Arthur tudo o que quiser. Não me importo comigo mesma, e sim com ele. Então, estou livre. Pude facilmente perceber que ela está um tanto quanto sem sangue, mas não pude encontrar os sinais costumeiros de anemia. E por sorte pude testar a qualidade do seu sangue, pois ao abrir uma janela emperrada, uma corda cedeu e ela cortou a mão ligeiramente no vidro quebrado. Foi algo insignificante, mas me deu uma chance evidente, de modo que obtive algumas gotas do sangue e as analisei. A análise qualitativa revela uma condição bastante normal. Mostra que, pelo que infiro, um estado de saúde vigoroso. Quanto às outras questões físicas, fiquei bastante satisfeito de que não há motivos para preocupação, mas deve haver uma causa em algum lugar. Cheguei à conclusão de que deve ser algo mental. Ela reclama de dificuldade para respirar satisfatoriamente, em alguns momentos de um sono pesado e letárgico, com sonhos que a assustam, mas dos quais não consegue se lembrar de nada. Diz que quando criança costumava andar durante o sono e que em Whitby o hábito voltou e que uma vez saiu andando pela noite e foi até a colina leste, onde a senhorita Murray a encontrou. Mas me assegura de que ultimamente o hábito não voltou. Estou em dúvida. Então fiz o melhor que consegui pensar. Escrevi para o meu velho amigo e mestre, o professor Van Helsing de Amsterdã, que sabe mais sobre doenças obscuras do que qualquer outra pessoa. Pedi que ele viesse e, já que você me disse que tudo seria por sua conta, mencionei a ele quem você é e seu relacionamento com a senhorita Wensteira. Isso, meu amigo, diz em obediência aos seus desejos, pois faço com orgulho e felicidade tudo o que puder por ela. Sei que Van Helsing faria tudo por mim, por motivos pessoais. Então, não importa sob que fundamentos ele venha, precisamos aceitar os desejos dele. Ele parece ser um homem arbitrário, mas isso é porque sabe do que está falando, melhor do que qualquer um. É filósofo e metafísico e um dos cientistas mais avançados de sua época. Também tem, eu creio, uma mente absolutamente aberta. Isso combinado com nervos de ferro. Tem um temperamento de gelo, uma resolução indômita, autocontrole e tolerância exaltada de virtudes e bênçãos, e o coração mais gentil e fiel dentre todos os que batem. Formam seus equipamentos para um nobre trabalho que faz pela humanidade, em teoria e na prática, pois as suas opiniões são amplas quanto à sua larga simpatia. Narro tais fatos para que saiba porque tenho tanta confiança nele. Pedi que venha imediatamente.
Verei a senhorita Wensteira novamente amanhã. Me encontrará no centro para que a repetição tão rápida de minha visita não preocupe a sua mãe. Sinceramente, John Sirrod. Carta de Abraham Van Helsing, Dr. PhD, etc, 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 para o Dr. Sirrod. 2 de setembro. Meu bom amigo, ao receber sua carta, já estou indo ao seu encontro. Por sorte, posso partir imediatamente, sem causar danos a qualquer um que tenha confiado em mim. Se fosse diferente, seria ruim para aqueles que confiaram, pois vou até meu amigo quando ele me chama para ajudar os seus entes queridos. Diga a seu amigo que aquela vez que você sugou tão rapidamente meu ferimento e o veneno da gangrena daquela faca que nosso outro amigo, nervoso demais, derrubou, você fez mais por ele, que precisa da minha ajuda, do que para toda sorte do mundo poderia ter feito. Mas é um prazer adicional fazer isso por ele, que é seu amigo, e por você, que estou indo. Tenha aposentos preparados para mim no Grid Heston Hotel, para que eu possa estar próximo. E combine, por favor, para que possamos ver a jovem, não muito tarde, pois é provável que eu possa ter que voltar para cá naquela noite. Mas, se necessário, voltarei novamente dentro de 3 dias e ficarei mais tempo se precisar. Até então, adeus, meu amigo John. Carta do Dr. Sirrod para o Honorável Arthur Howrenwood. 3 de setembro, meu caro Art. Van Helsing já veio e já se foi. Foi comigo a Willingen e descobriu que, devido à descrição de Lucy, sua mãe estava almoçando fora, de modo que ficamos sozinhos com ela. Van Helsing conduziu um exame muito cuidadoso da paciente. Relatará as suas descobertas para mim. Avisarei a você, pois é claro, não estive presente o tempo todo. Temo que ele esteja bastante preocupado, mas diz que precisa pensar. Quando contei a ele sobre nossa amizade, como confiou a mim em relação à questão, ele disse: deve contar tudo a ele, tudo o que acha. Conte a ele o que acha, se conseguir adivinhar se quiser. Não estou brincando. Isto não é brincadeira, e sim vida e morte, talvez mais. Perguntei o que ele quis dizer com aquilo. Ele estava bastante sério. E isso foi quando já havíamos voltado para a cidade. E ele estava tomando uma xícara de chá antes de voltar para Amsterdã. Não me deu mais nenhuma pista. Não deve ter ficado bravo comigo, Art, porque a reticência dele significa que seu cérebro está trabalhando a todo vapor pelo bem dela. Ele falará de forma clara quando chegar a hora. Tenho certeza. Assim disse ele, que simplesmente escreveria um relato de nossa visita, como se estivesse fazendo um artigo descritivo especial para o jornal The Daily Telegraph. Ele pareceu não reparar, mas observou que a fuligem de Londres não está tão ruim quanto acostumava ser. Quando ele andou por aqui, é claro. Receberei seu relatório amanhã, se ele conseguir enviar. De qualquer forma, receberei uma carta. Bem, quanto à visita de Lucy, estava mais alegre do que no primeiro dia que a vi, e certamente parecia melhor. Havia perdido um pouco da aparência abatida, que tanto o aborreceu, e a sua respiração estava normal. Foi bastante amável com o professor, como sempre é, e tentou fazê-lo se sentir à vontade. Ainda assim, pude ver que a pobre garota estava tendo que se esforçar muito. Acredito que Van Helsing também reparou, pois via a expressão fugaz em seus olhos,
sob suas sobrancelhas expensas, que já conheço há tempos. Então ele começou a conversar sobre todos os assuntos, exceto sobre nós mesmos e doenças, e com uma genialidade tão inesgotável, de modo que vi a animação fingida de Lucy se transformar em realidade. E então, sem qualquer mudança aparente, ele conduziu a conversa gentilmente à sua visita e disse suavemente: minha querida jovem, tenho tanto prazer em ver que você é muito amada. Há muitas coisas, minha cara, que não vejo. Me disseram que você estava desanimada e extremamente pálida. A eles eu digo horas. E estalou os dedos para mim, prosseguindo. Mas eu e você mostraremos a eles como estão errados. Como ele disse, apontando para mim com a mesma expressão e o mesmo gesto que usava na sala de aula em uma ocasião específica, ou, na verdade, depois dela, da qual ele não se cansa de me lembrar. Pode saber alguma coisa sobre jovens senhoritas? Ele tem suas madames para brincar, restaurar a felicidade e devolver aos seus entes queridos. É bastante trabalho, é claro, que a recompensa, sermos capazes de conferir tamanha felicidade. Mas as jovens, ele não tem esposa nem filha. E os jovens não fazem confissões a outros jovens, e sim aos velhos, como eu, que já conheceram tantas tristezas em suas causas. Então, minha querida, vamos mandá-lo fumar um cigarro no jardim, enquanto eu e você conversamos um pouquinho a sós. Entendi a indireta e fui passear. Até que o professor veio à janela e me chamou para entrar. Estava com uma expressão séria e disse: fiz um exame cuidadoso, mas não há qualquer causa funcional. Concordo com você que muito sangue foi perdido, mas já não é mais. Mas as condições dela não são anêmicas de forma alguma. Pedi a ela que mandasse a criada vir me ver, para que eu possa fazer uma ou duas perguntas e não deixar passar nada. Sei bem o que ela dirá. Ainda assim, há uma causa. Sempre há uma causa para tudo. Preciso voltar para casa e pensar. Você precisa me enviar telegrama todo dia. Se houver motivo, voltarei. A doença, pois não está totalmente bem. É uma doença. Me interessa e a doce jovem também. Ela me encanta e por ela, senão por você, ou pela doença virei. Como contei, ele não quis dizer mais uma palavra, nem mesmo quando estávamos sozinhos. Então, agora, Art, você sabe tudo o que sei. Ficarei vigilante. Espero que seu pobre pai esteja se recuperando. Deve ser algo terrível para você, meu caro camarada, estar em tal posição entre duas pessoas que lhe são tão caras. Conheço sua lealdade. Conheça seu pai e está certo em cumprir suas obrigações, mas se necessário lhe chamarei para que venha imediatamente ver Lucy, de modo que não deve ficar ansioso demais, a não ser que tenha notícias minhas. Diário do Dr. Sirrod, 4 de setembro.
O paciente zoófago continua nos interessando. Só teve um ataque, e isso foi ontem, em um horário incomum. Logo antes do meio-dia, começou a ficar irrequieto. O enfermeiro conhecia os sintomas e chamou ajuda imediatamente. Felizmente, os homens vieram correndo e chegaram bem a tempo, pois ao bater do meio-dia ficou tão violento que toda a sua força foi necessária para contê-lo. Dentro de 5 minutos, contudo, ele começou a ficar cada vez mais quieto, até que finalmente mergulhou em um tipo de melancolia, em qual o estado continua até agora. O enfermeiro me diz que seus gritos durante o paroxismo foram aterradores. Estive ocupado quando entrei, cuidando de alguns outros pacientes que se assustaram com ele. Na verdade, posso compreender bem o efeito, pois os sons perturbaram até mesmo a mim, apesar de eu estar a certa distância. Neste momento, já passou o horário do jantar do sanatório e meu paciente continua sentado em um canto, carrancudo, como uma expressão embotada, sombria e tristonha, que parece indicar algo. Ao invés de mostrar diretamente, não consigo compreender bem. Mais tarde, outra mudança em meu paciente. Às 5 horas, dei uma olhada nele e o descobri aparentemente tão feliz e contente quanto costumava ser. Estava capturando moscas e comendo-as, anotando suas capturas com marcas de unha no batente da porta, entre as bordas almofadadas. Ao me ver, veio ao meu encontro e desculpou-se por seu mau comportamento e pediu-me, de forma muito humilde e constrita, que fosse levado de volta ao seu quarto e que lhe devolvessem o seu caderno. Pensei que seria bom agradá-lo, de modo que ele está de volta em seu quarto, com a janela aberta. Espalhou o açúcar do seu chá no peitoril da janela e está fazendo uma bela colheita de moscas. Não a estás comendo, e sim colocando-as em uma caixa como antigamente. E já examina os cantos do seu quarto para encontrar uma aranha. Tentei fazer com que ele falasse sobre os últimos dias, pois alguma pista sobre os seus pensamentos me seria de grande valia. Mas ele não mordeu a isca. Por alguns momentos aparentou estar bastante triste e disse, em um tom de voz tanto quanto longínquo, como se estivesse falando consigo mesmo ao invés de mim: tudo acabado, tudo acabado. Ele me abandonou. Agora não tenho mais esperanças, a não ser que eu mesmo faça. Então, virando-se repentinamente em minha direção, de forma resoluta disse: Doutor, não poderia me fazer a gentileza de permitir que me tragam um pouco mais de açúcar? E as moscas? Perguntei. Sim, as moscas também gostam. E eu gosto das moscas. Portanto, gosto do açúcar. E há pessoas que sabem tão pouco que pensam que os loucos não discutem. Obtive um suprimento duplo para ele e o deixei tão feliz quanto imagino qualquer outra pessoa. Gostaria de desvendar a sua mente. Meia-noite, outra mudança nele. Eu visitava a senhorita Wensteira, que encontrei muito melhor e acabara de voltar. Estava parado perto de nosso portão olhando o pôr do sol, quando ouvi gritar mais uma vez. Já que seu quarto fica deste lado da casa, consegui ouvi-lo melhor do que de manhã. Foi um choque para mim dar as costas para a beleza esfumaçada de um pôr do sol em Londres, com suas luzes lúgubres e sombras escuras.
e todos os tons maravilhosos trazidos pelas nuvens sujas, assim como pelas águas sujas, e perceber toda a severidade sombria de minha própria edificação fria de pedra, com a sua abundância de infelicidade viva, e ter que enfrentar tudo isso com o meu próprio coração desolado. Cheguei até ele logo quando o sol se punha, e de sua janela pude ver o círculo vermelho afundando. Conforme o sol se punha, Randfield ficava cada vez menos agitado, e quando finalmente se foi, ele escorregou das minhas mãos, que o segurava, e caiu como uma massa inerte no chão. É incrível, entretanto, o poder intelectual de recuperação que os lunáticos têm, pois dentro de alguns minutos ele levantou-se com bastante calma e olhou ao redor. Gesticulei para os enfermeiros que não os segurassem, pois queria ver o que ele faria. Foi direto para a janela e espanou o açúcar. Então, pegou a caixa das moscas e esvaziou e jogou fora. Depois fechou a janela e, atravessando o quarto, sentou-se na cama. Tudo isso surpreendeu-me. Não vai mais criar moscas, não, disse ele. Estou cansado de toda aquela besteira. Ele é, de certo, um estudo extremamente interessante. Gostaria de ter alguma ideia sobre como a sua mente funciona, ou a causa do seu entusiasmo repentino. Espere, pode haver uma pista. Afinal de contas, se pudermos descobrir o porquê de seu paroxismo de hoje em terem acontecido no ápice do meio-dia e ao cair da noite, pode haver alguma influência maligna do Sol em períodos que afetam certas naturezas, como a Lua às vezes afetam outras. Veremos. Telegrama de Sirad, Londres, para Van Helsing, Amsterdã. 4 de setembro. Paciente está melhor hoje. Telegrama de Sirad, Londres, para Van Helsing, Amsterdã. 5 de setembro. Paciente melhorou muito. Bom apetite, fome naturalmente, bom humor e o rubor está voltando. Telegrama de Sirad, Londres, para Van Helsing, Amsterdã. 6 de setembro. Terrível mudança, para pior. Venha imediatamente. Não espere nem mais uma hora. Esperarei para enviar um telegrama para Homewood até ter visto você. Final da parte 9. Próximo capítulo a ser lido, capítulo 10, carta do Dr. Sirad para Arthur Homewood. E aqui termina mais um Domingo com o Drácula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e compartilhe em suas redes sociais. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente para agradar a todos. Também lembrando que esse canal não é monetizado, você pode dar a sua contribuição para ajudar-nos usando a chave do Pix que estará anexado no primeiro comentário do vídeo. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.